Boa noite, queridos. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amados. E fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Gostaria de fazer a live, mas eu não estou conectando direito aqui, eu ainda não aprendi a mexer, né, queridos? E também a internet, né, foi cortada, né, e houve algumas coisas, problema aí, e ela foi religada, mas ela tá muito fraca, não tá dando para fazer a live ao vivo, porque fiz aquela gravação aí, que os irmãos estão aí de posse dela, eu não sei nem como é que, se tá dando certo aí para vocês, para mim ainda não deu muito certo, assim, ainda não consegui ouvir direito, né, não tô conseguindo passar, vou ver o que eu faço com esse aqui, né, vou gravar mesmo esse vídeo aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os amados, né, para nós, primeiro cumprimentando, né, com a paz do Senhor, né, e uma boa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos, assim, queridos, fazer a leitura da palavra do Senhor, né, e que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 21. Eu gostaria de começar mais adiante, mas como são poucos os minutos aqui, o que cabe aqui no celular, não vou conseguir aqui a palavra correta aqui, né? Assim, é pouco aqui o espaço, né, do celular. Então vamos falar aqui, se terminar sem uma finalização, assim, os irmãos sabem que é porque não deu espaço, amém? Louvado seja Deus, mas vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, né? Tem por título aqui, acusações contra Jesus, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, Marcos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, estar fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amados, a palavra do Senhor Jesus é bem clara, né? Aqui que quando Jesus, né, estava cumprindo o seu ministério na terra, né, muitas coisas aconteceram, né, queridos? Nós sabemos que se levantaram muitos, até os da sua própria casa, da sua própria família, se levantaram contra ele, uns com inveja, outros porque não acreditavam mesmo, né, nas coisas que Deus fazia, o que ele era, o que ele representava, porque Jesus simplesmente ele é o Filho de Deus e representava o céu com toda a sua glória aqui na terra, né, queridos? Isso é maravilhoso. Mas muitos não souberam aproveitar isso, queridos. Além de não dar crédito, ainda se levantava contra, queridos. É tão difícil isso, né, para a gente entender, mas isso ainda acontece hoje, queridos. Isso acontece contra a minha vida, contra a sua vida, né? Contra a vida de qualquer pessoa, né? Que se levanta, que Deus se levanta na terra
para fazer a obra dele. Quando você faz com a reta justiça, você quer fazer tudo como ele fazia, você quer cumprir à risca as coisas, você não aceita, você rejeita assim aquilo que é contra a palavra, que é contrário, que não está batendo. Quando você, né, não discorda dessas pessoas, dessas coisas, você arruma muitos problemas, querido. E eu que eu diga isso para você. Tenho enfrentado muitos problemas, assim como todos que pregam a palavra de Deus. Eu acredito que enfrentam também. Mas uma coisa eu quero te dizer, né, que essa serve para mim e para você também. Nós não podemos parar, né, de fazer a obra de Deus, porque Satanás se levantou. Alamassuriande canta lamanai, porque quem alegra o teu e o meu coração é Deus. Satanás não vai ficar alegre porque você pregou. Quem vai ficar alegre é Jeová, é o Cristo, aquele que te escolheu para fazer a obra no lugar dele, na ausência dele aqui na terra, né? Que me escolheu, querida. Então, nós devemos pensar nisso e olhar para ele, para o alvo, né? Olhar para o alvo, para Jesus Cristo, que é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. É ele que vai recompensar, galardoar todos aqueles que cumprirem o santo ministério, à risca, né? Sem se contaminar, sem se corromper, sem barganhar, queridos. Nós sabemos, né, que nós não podemos olhar para trás, nem olhar para a esquerda, nem para a direita, mas nós temos que fitar nossos olhos no alvo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, cadê? A palavra. Nós temos que estar com a palavra à nossa frente, usando, né, como defesa, como escudo, a nossa fé. Fé, o nosso escudo da fé, né? A nossa fé é o nosso escudo, a nossa fé que nós temos em Deus, né? E a palavra é a espada de defesa, né? Para nós guerrear as nossas guerras, a espada do Espírito. Aí você vai usar a espada para brigar, para contender? Não, querido. Simplesmente para se defender, você vai ler a palavra, você vai encontrar na palavra tudo, assim como eu encontro, tudo que precisamos para nos, né, regozijar, nos alegrar e ser sarado, curado, ser restaurado, ser renovado de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as pelejas que enfrentamos, né, querido? E quando alguém quiser tentar nos convencer ao contrário, né, e nós tiver, o Senhor permitir que nós fale, nós usamos a espada, falando dentro da palavra. Não, eu sou servo de Deus, eu sou serva do Senhor, então eu estou fazendo simplesmente, né, o que o meu Senhor me ordena, praticando a palavra, né, obedecendo a palavra, né, pregando a palavra, ensinando a palavra, né, e recebendo a palavra para mim mesma. Estou vivendo da palavra, queridos. Estou vivendo pela fé na palavra, né, pela palavra, porque é assim que o crente vive, né, querido, para nós escapar das lutas, nessas batalhas espirituais que nós temos enfrentado. Aí, queridos, o negócio, eu tô olhando aqui assim, mas o meu óculos, que ainda não me aprendei, ainda não me acostumei direito com ele, né, não sei como é que vocês veem aí, mas eu estou assim, estou enxergando muito bem, graças a Deus, né? Me adaptei bem. Eu acho que ele ficou um pouquinho folgado e eu não vi mais o oculista. Para mim, não fui no dia de receber, foi minha esposa que recebeu. Mas quero dizer aqui que o Senhor Jesus, né, disse, porque aí os seus, e quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Muitas das vezes vão me confundir com louco, com louca, vão querer dizer que estamos ficando louco ou louca, né? Porque tem homem e tem mulher pregando, porque estamos fazendo a vontade de Deus, estamos tentando, né, assim nos defender do mal, tentando praticar o bem, tentando evitar confronto com Satanás, estamos nos desviando, né, das coisas que vai prejudicar a nossa vida espiritual, para não ser prejudicado, para não ter que
enfrentar Satanás cara a cara, nós temos assim nos desviado do mal, né, querido? E muitas das vezes alguém vai te taxar de antissocial, vai te taxar e me taxar, né, querido? Porque eu sou taxada de antissocial muitas das vezes, porque você não quer se misturar, né? Você não quer fazer aquilo que a palavra do Salmo 1 diz, né? Nós nem vamos falar Salmo 1, porque eu não quero perder aqui o raciocínio, né? Mas os irmãos vê aí, nós estamos querendo obedecer o Salmo 1, o que ele diz lá, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Alama surianda e canta alamanai. Vê o que é isso aí? É você que está na palavra, você não tem tempo para estar perdendo tempo à toa. Para eles pode ser um movimento, para os que pensam assim de mim, de você, pode ser um movimento proveitoso para eles, mas para nós, quando nós estamos nos deleitando na palavra, para nós pode passar dia, pode virar noite e nós estamos, né, muito mais felizes do que se nós estivéssemos, né, andando, né, nos caminhos dos pecadores, né, sentando na roda dos escarnecedores, né, e escutando conselho de ímpio, para correr o risco de o diabo setar nós com um desses conselhos e nós desviar o caminho, né, querido, sair do caminho, que é Jesus Cristo, que é sair da palavra, mas está repreendido em nome de Jesus. Esse mal não vai atingir nem a mim, nem a você, enquanto eu e você, nós quisermos ser fiel a Deus e buscar a ajuda do Espírito Santo, nós estamos firmes, querida. É por isso que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Aqui no final desse texto, né, a palavra do Senhor vai dizer que aí eles diziam que ele estava fora de si, já queriam prender Jesus, né? Mas a primeira que o diabo quer fazer comigo e com você é prender. Porque se você está pregando por aí, você está todo vapor, cheio de energia, você não cansa, toda hora você quer evangelizar, você quer pregar, você quer sair, você quer começar para falar de Jesus. Aí o diabo, ele diz, eu acho já um jeito, digo que ele está doido, que ela está doida, e nós prende ele, amarra, e aí ele vai falar de Jesus lá no hospício. Mas lá também se fala de Jesus, querido. Pô, doido mesmo, mas até os loucos, a palavra diz que nem os loucos não erra o caminho do céu. Mas se Jesus te escolheu para pregar aqui também, tanto por louco como por bom da cabeça, porque o daqui de fora, muitas das vezes, está mais doido do que o do hospício, quando muitas das vezes, querida, a gente se vê essa correria, é uma loucura, a gente sabe que é tudo aí uma loucura, mas graças a Deus que as pessoas têm o juízo aprumados, que não tem, então lá mesmo, né? Tem alguns que têm problemas, distúrbio, mas ainda dá para conviver com a sociedade. Tem uns que estão na igreja, eu louvo a Deus pela vida de alguns que eu conheço, que é uma bênção na igreja, mas nós precisamos pregar para todos. Não fazer acepção de pessoa, como Jesus também não fazia, né, queridos? Jesus pregava para prostituta, para todo tipo de pessoa corrompida, né? Pecadores, eram os publicanos, eram as prostitutas, eram os endemoniados, tudo que não prestava. Jesus pegava e ele veio para eles, ele deixou bem claro que veio para o que, né, buscar e achar o que se havia perdido. E nosso ministério é o mesmo de Jesus, por isso nós temos que cumprir esse ministério. Mas aí, queridos, se alguém tentar prender nós temos que buscar a ajuda de Deus. Se alguém te confundir com louco, com louca, nós temos que pedir a ajuda de Deus, não é verdade? Porque esse sistema pecaminoso e mundano e profano é legiões de demônio. Quando o diabo prepara um projeto assim para fazer com alguém, ele faz mesmo. Mas se nós se ligar em Deus e buscar a ajuda do Espírito Santo, querido, nenhum mal pode acontecer, nem pode suceder nem a mim, nem a você, não é verdade? Aqui nós estamos falando de Jesus, né, querido? Mas tudo o que aconteceu com Jesus pode acontecer conosco também, por isso que eu estou falando isso. Mas nós não vamos fazer loucura. Jesus não fez loucura, ele simplesmente se defendeu com a espada que ele é. Espada, palavra. Ele disse o quê? E os escribas que andavam procurando uma brecha para atacar Jesus, né? Aí acharam os dele, a palavra diz aqui os seus, né?
Aí, ó, eles acharam essa brecha, aí que eles tinham descido de Jerusalém, aí diziam, tem Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Querido, olha a loucura que eles cometeram. Nós vamos ver no final dessa pregação. A loucura que eles cometeram, que nós nunca devemos cometer. Querido, tem hora que o profeta, a profetisa faz tanta raiva pra gente, né? Que a gente fala bobagem. Mas nós temos que ver. É tanta loucura que acontece, querido, no meio religioso, né? É tanta coisa, querido. Mas nós devemos estar muito vigilantes, para nós não fazer bobagem. Aí eles falaram essa bobagem, essa loucura, isso aqui não é bobagem, é loucura, né? Dizendo que Jesus expulsava demônio pelos príncipes do demônio, que ele estava endemoniado e estava expulsando demônio pelo príncipe do demônio, pelo chefe dos demônios, que é o maioral, o que manda nos outros. Eles queriam fazer isso, colocar essa mentira na cabeça dos povos, na mente e no coração das pessoas, para as pessoas não acreditar no ministério de Jesus. Eles queriam dizer que ele estava louco, endemoniado, né? E o chefe dos demônios, se já que os demônios estavam obedecendo a ordem, ele estava expulsando e ele estava saindo, é porque era o chefe dos demônios que estava na vida de Jesus. Olha aí a loucura desses homens, a que ponto eles chegaram, e eles sabiam, eles faziam isso de propósito, querido, eles sabiam que não era aquilo, eles sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas eles tinham interesse próprio de destruir Jesus, de acabar, de exterminar o projeto de Deus, né, através da vida de Jesus, por inveja, querido, por inveja de Jesus. Jesus era o Filho de Deus e é ainda, e era o profeta, e todos acreditavam, receberam abençoado. Agora ele expulsa demônio, ele cura enfermo, ele ressuscita mortos, coisa que eles não podiam fazer, até porque ele estava em pecado, querido, eles estavam mergulhados, eles já tinham apostatado da fé, eles estavam vivendo, querido, era do engodo da alma e do coração deles, eles estavam já tinham focado um céu para eles aqui na terra, para eles só o que valia era a posição, era a cadeira, era os status, era, sabe, querido, era a honra, era a glória daqui desse mundo, dessa terra. Eles esqueceram que tinha um céu para galgar e eles só estavam tendo os privilégios de ser sacerdote, escriba, de ser aqueles líderes eclesiásticos com aquela honra. Era só por causa do céu que eles tinham tudo aquilo. Porque Deus colocou eles, deu essa honra para eles ensinar o caminho do céu, para eles levar as pessoas a Deus, para eles, querido, mudar, né, através deles, né, mudar o conceito humano acerca das coisas divinas e das terrenas. Eles tinham a palavra, eles tinham o conhecimento. Era para eles ensinar, era para eles praticar em primeiro lugar. Porque eu não posso ensinar uma coisa para uma pessoa, dizer que ele tem que fazer, se eu não faço, querido. Então, e é o meu dever, antes de eu ensinar, eu tenho que fazer. Queridos, né? Tem coisa que não dá. Você dizer para o irmão pegar a cadeira daqui e colocar ali, tudo bem. Isso pode ser o serviço dele, eu não limpar a igreja e pedir para a zeladora limpar, não precisa nem eu pedir, ela já sabe, é o ofício dela, né? Ela não vai querer se comparar comigo, não, assim dizer, não, eu tenho que pregar no lugar da pastora, a pastora tem que me limpar hoje, eu tenho que pregar, não é assim. Estamos falando de prática, querida, estamos falando de palavra, de estatuto, de cumprimento de palavra, né? De obediência a Deus, né? O meu trabalho, eu passei todo o tempo, quando eu comecei o trabalho na obra de Deus, eu comecei como zeladora, limpava com tanto prazer, que eu nunca nem passou pela minha cabeça que um dia eu ia deixar de ser zeladora, porque eu amava aquilo e gostava, fazia com prazer,
e era o meu trabalho, eu não achei que algum dia o Senhor ia me dar outra posição, nem passou pela minha cabeça que um dia eu podia ser pastora e estar pregando para vocês. Não, querido, mas eu não estou falando disso, né? Isso aí é uma coisa que todos têm que aprender, cada um no seu lugar, a sua hora, né? O seu ministério. Nenhum ministério começa lá de cima, querido, tudo começa de baixo, né? Nós começamos a subir a escada é do primeiro degrau, de baixo, né? Do primeiro de cima. Porque se começar do de cima, cai, meu filho. Cai, não tem jeito. Então, vamos aprender do jeito que tem que ser, né, querida? Eu tô falando de prática, de palavra, de obediência a Deus, né? De submissão a Deus. Porque hoje tem gente que se submete ao homem, se for preciso, ele faz qualquer coisa, querida. Do homem, pro homem. Mas para Deus ele não faz, ele só faz o que ele quer e do jeito que ele quer, e é tudo fora da palavra. E aí nós estamos assim, vivendo um tempo, um momento em que é só Deus na causa, só Deus na causa. Mas sabe o que acontece, queridos? Acontece o seguinte, que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele diz que está com os seus olhos em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, para recompensar cada um, né, segundo as suas obras. E não é essa obra que ele está vendo, não. A que ele está vendo, todo mundo também, essa daqui que nós estamos vendo, não. Porque essa daqui você já é julgado pelo próprio mundo, pelas próprias pessoas. Quando você erra aqui, faz um erro que todo mundo vê. Ele está falando daquilo que ninguém vê, ou que algumas pessoas vê, coisas que você comete, arbitrariedade, que você pensa que está enganando, que está driblando, que está passando, que está fazendo algo interessante para chegar, para conquistar, para fazer alguma coisa que você acredita que vai. Querido, em qualquer área da vida, pode ser na área eclesiástica, pode ser em qualquer lugar, o servo de Deus, ele tem que ser fiel a Deus, como a palavra diz, que é aquela que nós pregamos por último, que está falando, é para fazer as coisas para o seu patrão, assim como se você estivesse fazendo para o Senhor, né? Porque ele está vendo, Deus está vendo e ele sabe que é sua obrigação, né? Fazer as coisas certas para ele, porque ele está lhe pagando. Né? Você está sendo digna do seu salário. Para você ser digno do seu salário, você tem que fazer certo. E se você faz certo ou errado, você acaba recebendo o salário. E se você recebe um salário pelo trabalho que você faz errado, alguma coisa, né, manipulada, mal feita, que era para ter sido bem feito, né, você está no prejuízo com Deus, porque Deus está vendo tudo. O patrão não está, mas Deus está. Então, isso ficou naquela palavra que nós pregamos primeiro. Mas aqui, nós queremos falar sobre os homens julgando Jesus aqui, por inveja, né, porfia, né, querendo por força derrubar, né, o ministério de Jesus, querendo lançar por terra, né, com astúcia, com mentira, né, com o levante deles, acamuflado, com persuasões de palavra, querendo confundir a mente das pessoas acerca de Jesus, para eles não crer no Evangelho, não crer no poder de Deus, não crer no que Deus estava fazendo para eles, para a humanidade. O Senhor tinha mandado Jesus, deu poder, autoridade, Jesus ele já tinha, mas nós sabemos que Jesus nasceu como era para nascer, porque foi Deus que quis assim, para mostrar para o ser humano, porque ele tinha feito a promessa, cumprindo a promessa que ele fez lá no Jardim do Éden, quando Satanás enganou a mulher. Jesus disse que ele ia nascer da semente da mulher para pisar, para esmagar a cabeça da serpente. Né, querido, quando a gente vai para aí, essa palavra ela é muito profunda, né? Se nós for para esse lado aí, nós não entra aqui. E eu já quero, porque eu já está terminando ali. E nós queremos chegar aqui, né? Tudo bem, porque essa parte aqui é muito importante, queridos. Eu vou ter que seguir com vocês nessa parte aqui. Disse, aí os escribas, né? Disse que ele tinha esse demônio. Aí Jesus, né? E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, né? Jesus chamando o discípulo, né, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás?
e chamando-os para si, né? Aqui não está falando que ele chamou o discípulo, aqui está falando ele chamando-os para si. Eu creio que até os acusadores mesmo, né? E ele falou por parábola. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Amém, queridos? Essa palavra aqui é muito importante. Amém, queridos? Se um reino, o reino de Satanás, ele tem um reino, né? Como pode Satanás expulsar Satanás? Né? Ele está deixando bem claro que como é que Satanás vai expulsar o próprio Satanás. Se a prosperidade de Satanás está em aumentar os Satanás. Em aumentar a perseguição, a destruição, a assolação sobre as vidas. Como é que ele vai chegar, vai estar expulsando? Se ele quer meter mais demônio na vida das pessoas, né? Para terminar de destruir mais ligeiro, para ele pegar a alma das pessoas. Então Jesus está falando por parábola, né? Porque era assim que ele falava mesmo. E aí, quando ele queria falar para que ficasse do jeito que ele mesmo queria que fosse. Querido, olha aí. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se começar um reino brigar, o soldado, todo reino tem o seu exército. Se começar um exército, um matar o outro do mesmo exército, porque sempre tem os exércitos para guerrear contra o outro reino, né? Agora Israel está guerreando contra o de lá. Agora se os israelitas começar a se matar eles mesmo, e aí? Será que vai dar? Será que vai sobrar alguém? Só se eles pararem vai sobrar pouco. Todos que morrerem é prejuízo, querido. Então, Satanás não vai expulsar Satanás. Se ele está querendo destruir uma vida, e aí ele quer meter mais demônio naquela vida, não tirar os que já tem. Porque se ele tirar, ele não destrói. Porque a vida não tendo os demônios, né? A pessoa, né? Se torna uma pessoa normal. Então, queridos, ele disse não pode subsistir. E aqui vem na hora da casa, né, querido? Então, ficou bem certo que reino nenhum, né? E o reino, Satanás tem um reino do céu, e o reino de Deus e o reino do diabo, né? Então Satanás não vai brigar contra ele mesmo, Satanás não vai expulsar Satanás, ele faz chamar mais demônio para entrar na casa, para entrar na vida das pessoas, para destruir, ele quer ver a bagaceira, né? Na vida das pessoas, dos seres humanos, que são inimigos dele, porque ele é inimigo de Deus, né? E tudo que é de Deus, ele, né, quer destruir. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando ele não quer destruir, ele quer pegar para ele, né? Ele destrói um ser humano, né? Enquanto ele tem vida, ele tem esperança, ele pode ser, né, confessar Jesus, ele pode ser salvo, e a alma dele pode passar a ser de Deus. Mas se ele morrer naquela luta que tiver com Satanás, aquela forma que o diabo tem um demônio que pega, joga na água, joga no fogo e ali já morre. Morreu, pronto. Depois da morte segue o juízo. Não tem mais salvação para quem já está morto. Não se arrependeu, não confessou, não aceitou Jesus enquanto estava vivo. Depois de morto não tem mais jeito. Naquele dia a palavra diz que é bem clara que vai se levantar, vai ressuscitar, né? Os que morreram em Cristo, né? Para galgar o céu. E os que morreram sem Cristo para a condenação, querido, eterna, né? Louvado seja Deus e bendito seja o santo nome do Senhor. E se Satanás se levantar contra si mesmo, né? Aí diz que a casa, querida, a casa, tá falando a casa também, a casa, a família, né? Se começarem a se dividir entre família, um puxa para cá, outro puxa para lá, não tem comunhão, não tem acordo, né? Não tem união, não tem nada em comum. Se uma família começar assim, querida, é ligeiro que acaba a casa, se divide, cada um vai para o seu lado, acabou a família, foi destruída. Então isso aqui, Jesus está falando também, né, queridos? Está falando que se uma casa, falou do reino, agora falou de uma casa, né? E aqui, e é assim que acontece mesmo, né? Então, por isso que a família deve ser unida, né, querido? Deve ser unido, pais com filho, mãe com filha, marido com esposa, esposa com marido, parente, né, amigos, pessoas. Se você não quer, né, ter uma perca, né, nós temos que não dividir, né, não separar. Dividir é separar, querido. Então, se nós queremos viver em paz, em comunhão com a nossa família, nós não temos que dividir.
nada. Nós temos que estar unidos em tudo, né? Em tudo, em comum acordo, né? Em comunhão, em tudo, para coisa andar bem, para aquela relação familiar, né? Manter aquela casa unida, né? Aquela família unida. Não temos que dividir. Então, querido, muitos têm dividido a sua casa. Muitos têm se unido com a casa do vizinho, com a casa do amigo, com a casa de quem quer que seja, até do inimigo mesmo, e tem perturbado a casa dele, tem separado, tem dividido, e a palavra do Senhor diz, eu não estou aqui bem na paz do versículo, mas eu sei que é em Provérbios, né, que diz que quem perturba a sua casa herda o vento. O Senhor é quem joga ele no vento. Aquela pessoa que só sabe brigar, uma confusão, perturbar a casa, gerar situações difíceis, tudo, né? As pessoas vai de um jeito, tenta ajeitar de um jeito e de outro, mas ele só quer perturbar, só quer bagunçar, só quer arrumar problema, confusão. Aí o Senhor diz que esse vai herdar o vento, porque é o próprio Senhor que joga ele no mundo, no vento. Vai para lá, tu quer perturbar a tua casa, então herda o vento, vai para lá, fica para lá, vai arrumar problema para lá. Tu não quer família, tu não valoriza, tu não tem, né, o temor de Deus para cumprir, obedecer a palavra e procurar união com os teus, com os da tua casa, então vai viver com os de fora. Lá para onde tu acha que a parceria é melhor, então vai para lá, para de perturbar. É assim que Deus faz com aqueles que perturbam a sua casa. Está na palavra. Quem perturba a sua casa herda o vento. A pessoa que só sabe arrumar problema e confusão dentro da casa dele, lá na casa dos amigos ele parece outra pessoa. Quando chega na casa dele é um bombardeio para todo lado. Está repreendido em nome de Jesus. Esse é demônio também, querido. Esse aí é um demônio que opera na vida das pessoas para fazer essas coisas. Né? Que é para poder ele ser largado aí no mundo, ser jogado fora pelo próprio Deus. Né? Aí, para depois de jogar fora, aí ninguém mais vai valorizar. Diz, não, ele não valorizou a família dele, lá na família dele era desse jeito, todo mundo sabia, era isso, ele espancava, ele batia, ele gritava, ele arrumava problema, e aí ninguém já não quer mais, já fica com medo até de colocar dentro da sua casa. Quando pensa, não está morando na rua que nem mendigo. Mas está repreendido em nome de Jesus, essa sorte de mal para todos da nossa família, né? Está repreendido em nome de Jesus. Que Deus venha consertar aquele que tiver desmantelado e procurar o lugar de, né? Assim, de viver a palavra, obedecer a palavra de Deus, né? E viver em comunhão, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor ainda vai dizer, né, queridos, aqui nós estamos seguindo aqui na sequência, os versículos, né? Aí, se Satanás se levantar contra ele mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Era tão bom, né? Se o diabo começasse a se levantar ele contra ele mesmo, seria bom demais, sabe por quê? Porque o reino dele se acabava e aí os seres humanos iam viver em paz, né? Só ia ficar o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Mas ele não é besta, não, querido. Besta somos nós, muitas das vezes, que, né, queremos fazer coisa que ele não faz. Né? No reino deles, eles são unidos para destruir o reino, né, da luz, o reino das trevas. Tem a palavra também, que diz que eles são mais unidos do que nós, que somos do reino da luz. Nós, às vezes, arrumamos um problema um com o outro, é uma luta, é uma confusão, né? Contra nós mesmos, contra a nossa própria casa, que é as nossas próprias pessoas mesmo, dentro da igreja, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é na sociedade em que vivemos, né? E o do reino das trevas, eles se unem. Os demônios, eles se unem para fazer o mal, eles se unir. Né? Eles se unem, e os que não são servos de Deus, que são pessoas mesmo, eles se unem também para fazer as coisas que não são tanto o mal só para ele mesmo, que é pecado contra eles mesmos, né? Mas eles são unidos para fazer as festas deles, para viver no pecado deles, eles vivem tudo na benção, tudo naquela, um monte de bebendo cachaça, tudo alegre, tudo satisfeito, tudo feliz. Muitas das vezes os crentes estão na igreja e estão zangados uns com os outros.
E ele lá na cachaça, lá no bordel, lá na boca de fumo, mas só que lá dá confusão, querido, porque lá é o reino das trevas. E lá dá confusão, lá dá problema, lá dá morte. Na igreja, com todo defeito, mas é melhor. Sabe por quê? Porque na igreja é o seguinte, às vezes tem aquele irmão que é carnudo, aquela irmã que é carnuda, tu é mais espiritual, eu sou mais espiritual, nós não vamos nós não quer, né, tolerar o pecado dele. Muitas das vezes nós temos que mostrar a cara feia, nós temos que se desviar do caminho dele para nós não ser setados, para nós não ser atingidos, para nós não ser... E aí, mas a gente vai se defendendo daqui e dali, né? Com todos os defeitos, querida. É melhor ser filho de Deus, ser servo do Senhor, porque nós temos a esperança da salvação e da redenção, né, querido? Nós sabemos que somos pecadores, né? Remidos, né? Pelo sangue de Jesus, né? Nós temos, né, que nos purifica de todo pecado, querido. Nós podemos, né, ser purificado, limpo pela palavra, né? Todo dia nós estamos aos pés de Cristo e Ele está fazendo a obra nas nossas vidas. Por isso é melhor se santificar, ficar aos pés de Jesus, assim, servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, do que ficar no mundo, né, querido? Melhor. Vamos ficar com o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer a obra na minha e na tua vida. Agora vamos vigiar para nós não cometer coisas, pecado, né? Que não tem perdão, querida. A palavra do Senhor vai dizer, né? Que ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não amarrar o valente. Então sim, roubará a sua casa, né? Essa aqui é mais um versículo, né? Ninguém pode roubar o valente. Eu gosto de fazer a oração assim: Senhor, amarra o valente, derruba o gigante e fecha a boca dos leões. Tudo é bíblico. Davi, né? Para vencer aquela guerra que já estava perdida, sem nem ele guerrear, ele já estava considerado perdido. Mas Davi entrou em nome do Senhor e fez o quê? Derrubou o gigante. Não é verdade? Daniel, pela sua fidelidade, disse: é servo de Deus fiel, querido. Servo de Deus que tem a comunhão com Deus, tem o poder de Deus, ele tem crédito com Deus, porque ele é fiel. Só tem crédito com Deus quem é fiel. E aí Deus peleja, Deus batalha, Deus entra em batalha por ele e a vitória é garantida. O exército de Israel não tinha coragem de ir nem todo, e nem um homem só, porque eles tinham medo, era para escolher um homem. Ninguém queria ir. Mas Davi, que era uma criança, ele tinha convicção. Sabe por quê que ele tinha convicção? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele tem convicção que ele é mais do que vencedor, que Deus vai vencer por ele. Diz: quem é esse circunciso, né? Que faz afronta ao todo